em 2008, na crise de 2008, entre 1/4 e 1/5 da riqueza do mundo sumiu. A gente está falando de 20 a 25% do PIB mundial. Sumiu. Você pode dizer, não, mas isso não é um PIB real, porque isso era né, valor financeiro. Bom, mas desde o Keynes a gente já sabe que valor financeiro importa, incomoda as pessoas, tem posições a respeito disso. Mas nós tivemos 1/4, 1/5 do PIB que sumiu. Em vez dos mega ultra bilionários se assustarem, e naquele momento, gente, tem a crise de 2008, depois tem a crise de 2010 na Europa, que é a crise do euro, que vai botar a Grécia de joelhos, que vai botar Portugal de joelhos, lembra? Que aí você tem a Europa de primeiro escalão e a Europa de segundo escalão, e a Europa de segundo escalão tem que vender tudo, entregar tudo. Então a gente tem esses 2 anos. Mas em especial em 2008, né, essa riqueza sumiu, esses grandes bilionários, em vez de eles ficarem com medo de se mostrar, de aparecer, porque ali começou a ter um conflito muito forte na sociedade. Nos Estados Unidos as pessoas perderam suas casas, foram morar nas ruas, isso aumentou efetivamente o poder da esquerda em alguns lugares. Nós chegamos até a pensar que surgiria alguém nos Estados Unidos um pouco mais à esquerda, né? Mas o fato é que, em vez deles se amedrontarem, eles investiram. Os bilionários investiram. E investiram em quê? Investiram em propaganda, criação de discurso e organização do pensamento. Como é que eles fizeram isso? Primeiro, aumentaram as doações brutais para as universidades, especialmente as universidades dos países do norte, né, aquelas que são propagadoras de conhecimento. Harvard, Yale, MIT, né, Oxford, essas universidades ali. Também fizeram isso com universidades no sul, mas no sul, especificamente por conta do modelo brasileiro, é um pouco mais complicado. Como o modelo brasileiro tem as universidades públicas na sua essência, fica mais difícil de você doar para a USP, de você doar para o UFRJ, para o UNB, para a URGS, entendeu? Quando são universidades privadas, o dinheiro corre mais solto e eles podem manipular isso. Bom, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a criação do think tanks, dessa rede, né, não são organizações não governamentais, a gente chama de think tanks mesmo, mas são grupos dispersores de pensamento, né? O termo em inglês é think tanks, quer dizer, né, os espaços de pensamento, ou seja, porque a partir dali, com esses think tanks, na maioria das vezes liberais, você consegue espraiar dinheiro e transformar esse dinheiro em pensamento, em estabelecer convencimento na sociedade. A partir de 2008, nós tivemos uma quantidade gigantesca disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu mapeei o aumento absurdo que os Students for Liberty, que são os estudantes pela liberdade, nos Estados Unidos começaram a receber de dinheiro em termos de doação. Eles tiveram um aumento de mais de 100 vezes no seu orçamento de um ano para o outro, um troço brutal. Eles pegaram esse dinheiro e investiram em grande medida no território norte-americano, e no segundo ou no terceiro ano investiram na América do Sul, e na América do Sul foi no Brasil onde mais se investiu. Eu tenho esses mapas, esses gráficos, toda essa situação, enfim. Se montou esse grupo de think tanks, esse grupo de think tanks tomou de assalto as redes sociais, que na época estavam recém começando, tá? E começaram a ser, e foram, portanto, os primeiros propagadores de conteúdo nessas redes. Então você vai olhar quando é que começou, por exemplo, o MrBeast, que é o principal youtuber hoje no mundo, né? Você vai ver que é mais ou menos nessa época, e ele começa fazendo o quê? Ele começa dando dinheiro para as pessoas, fazendo atividades e vídeos que envolvia testes de honestidade, testes de trabalho, né? Testes de humildade, uma série de conteúdos que são testes na sociedade para passarem mensagens que não são nada subliminares, são muito escancaradas, tá? Quem fazia isso antes era, por exemplo, a Disney. A Disney fazia isso, a Disney padronizou uma forma de pensamento, né? Nós sempre tivemos isso muito colocado, e quem fez isso foram os think tanks, através dessa grana que foi lançada a partir de 2008. Bom, essa estratégia, ela serviu para duas coisas. A primeira, ela calou as críticas à esquerda ao modelo capitalista que estava naquele momento tendo problemas. O neoliberalismo estava tendo problemas, os Estados Unidos chegaram a comprar parte das empresas norte-americanas para as empresas não falirem, e isso certamente teria uma crítica pelo lado da esquerda. Eu tenho aqui vários artigos do Financial Times, do FMI, para você ter uma ideia, perguntando assim, se o capitalismo tinha futuro. Isso lá, 2008, 2009. Eles investiram uma grana, os grandes bilionários do mundo, os grandes donos do poder do mundo investiram uma grana, como diz o Warren Buffett, né? Existe sim uma luta de classes e quem está ganhando é a minha classe, a classe dos bilionários. Né? Eles investiram uma grana para montar essa teia
de transformação, né, de controle do pensamento. Essas teias, elas são baseadas em 3 coisas. Primeiro, na primazia do indivíduo, o individualismo que a gente está vendo aí. Né? Então, essa era a essência, porque eles precisavam se blindar do pensamento de esquerda. Então, eles pegaram alguns autores que leram essa coisa e trouxeram para lá. Entre eles, o Mises, né? Que a gente está vendo por aí, andou por todos os lados, e um outro cara que é o Road to Serfdom, que ele escreveu isso. Serfdom. O Hayek. O Hayek, e se você for olhar, foram esses 2 autores que no início apareceram, inclusive para os jovens brasileiros. O jovem brasileiro não sabe quem foi Getúlio Vargas, não sabe quem foi Oswaldo Aranha, não sabe, mas sabia quem era Mises e Hayek. E eu achei muito estranho isso e fui pesquisar isso, né? E o Hayek, Friedrich Hayek, que é uma das referências ideológicas dessa nova direita que anda pelo mundo, ele ganha o Nobel de Economia na base do encontrão, assim. Quando ele ganha o Nobel de Economia, deixa eu até pegar aqui com quem que ele ganha em 1974, tá? Ele já tinha 75 anos, ele ganha o Nobel de Economia velho. Ele tinha 75 anos, ele é nascido em 1899, e ele ganha em 74. Por que ele ganha isso? Porque ele divide o Nobel de Economia com um pesquisador, um economista indiano, tá? Deixa eu pegar aqui, Nobel Economia 1974. Isso, ele divide com o Gunnar Myrdal. O Gunnar Myrdal, ele tem uma pesquisa sobre a desconcentração de renda, sobre como havia necessidade já naquela época da gente olhar para esses pequenos vetores econômicos de redivisão de renda na sociedade, de redivisão de propriedade. Quando o comitê do Prêmio Nobel avisou que ia dar um Nobel para o Myrdal, em 1974, os Estados Unidos vetaram. E aí se deu uma das maiores brigas políticas dentro do Prêmio Nobel. Porque sempre os Estados Unidos tiveram poder de veto, mas na década de 70, especificamente na década de 70, começou a se ter, o conselho que dá o Prêmio Nobel começou a ter uma posição um pouco mais de independência. E nessa questão do Prêmio de Economia, isso ficou muito, muito ruim. Para não romper direto, para esse conselho não vir a público e dizer, olha, nós queremos dar para fulano, mas os caras não estão deixando, houve uma saída negociada, e a saída negociada foi uma divisão do prêmio. Então, o prêmio ia ser para o Gunnar Myrdal, mas os americanos exigiram que alguém ganhasse, né? E não tinha quem dar, não tinha para quem dar nos Estados Unidos. Qual é o economista que realmente tinha se sobressaído e que defendesse valores conservadores? E aí chamaram o Hayek, entendeu? Então o Hayek entra nessa história, literalmente um nome indicado pelas elites da década de 70 para se contrapor ao sueco, o Gunnar Myrdal, né? Então, essas mesmas elites da década de 70 são os caras que são os pais dos atuais bilionários, entendeu? Então, quando você pensa assim, quem é o pai do Elon Musk, você vai ver que esses caras foram os caras que fizeram essa manobra lá na década de 70, que são os pais deles hoje. Quando foi, em 2008, para reorganizar todo esse pensamento de direita, para proteger o capitalismo, para proteger o neoliberalismo, né? Eles retomaram esses nomes lá da década de 70. Eles retomaram o Mises, retomaram o Hayek. E lançaram isso para a Think Tanks. Então, todo estudante de 16, 17, 18 até 24 anos nos Estados Unidos, entre 2008 e 2012, 2013, ele recebia uma quantidade brutal de informações sobre Mises e Hayek. Não que eles sejam os melhores críticos da esquerda ou a defesa mais elaborada. Não, era o que as referências intelectuais dessas elites tinham na cabeça. Porque tinham sido os caras que na década de 70 tinham sido escolhidos para fazer esse papel.